Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9. Então, Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9 diz assim: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. O contexto dessa passagem, como nós vimos no devocional anterior, é que Jesus está falando de arrependimento e de como o arrependimento é necessário a todos que estão ouvindo aqui. E numa leitura mais apressada, nós podemos pensar que essa parábola ela está falando a respeito do nosso relacionamento individual com Deus, de que nós, supostamente, se não dermos fruto, Deus iria nos cortar do relacionamento com Ele. Mas a ideia aqui é que a parábola ela tem um sentido muito mais profundo. E ela fala, na verdade, da relação de Deus e do seu povo Israel. Tanto que Jesus faz questão de usar a figura da figueira, que era uma figura muito característica e que era sempre relacionada, ou muitas vezes relacionada, ao próprio povo de Israel. Então, quando Jesus usa essa figura da figueira, ele está querendo falar que é Israel aqui nessa parábola. E se Israel é a figueira, a parábola está falando da relação, do relacionamento entre Deus e Israel. Deus, portanto, é o proprietário, né? É o dono dessa propriedade onde essa figueira está plantada, né? É o dono dessa vinha onde essa figueira está plantada. Só que o problema que a parábola apresenta é que a figueira, por 3 anos, ela não apresentava nenhum fruto. E além de não apresentar fruto por esses 3 anos, ela inutilizava a terra. E esse não apresentar fruto, e por esse grande período de tempo, por assim dizer, está dizendo respeito ao fato de que por muitos e muitos anos Israel esteve e manteve-se em um estado de constante impenitência e endurecimento de coração para com Deus. Então, esse não dar fruto por muito tempo fala a esse constante estado de endurecimento de coração que Israel tinha para com o Senhor e que foi falado e lamentado pelos profetas de Deus ao longo de toda a história de Israel. É esse endurecimento, é esse desprezo por Deus que Israel tinha, que está sendo comentado aqui. E o dono, então, dessa vinha, ele fica irado, ele diz, se essa figueira ela não produz e ela inutiliza a terra, corte-a. Só que alguém intervém nesse momento, que é a pessoa que cuidava da vinha. E quem então seria essa figura dessa pessoa que cuida da vinha? Seria Jesus mesmo, que intercede e cuida de Israel e pede, por assim dizer, um tempo a mais para Israel e também medidas mais extremas para ver se essa figueira dá fruto, como nós vemos no versículo 8, né? Senhor, deixe-a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Ou seja, a ideia aqui é que talvez medidas mais extremas levassem o povo de Israel ao arrependimento. E aí o final da parábola fala, se não, corte-a. Né? Se não, corte-a. E a realidade é que, infelizmente, nós sabemos que Israel, como essa figueira, não teve frutos de arrependimento, não se voltou ao seu Deus. Muito pelo contrário, quando o Senhor Jesus veio trazer a sua mensagem, pregar para o seu próprio povo, ele foi crucificado pelos judeus. E não à toa, o juízo que Jesus profetizou se cumpriu. E se cumpriu no tempo correto. É interessante pensar que Jesus então profetiza lá pelo ano 30 acerca do juízo que recairia sobre Israel, e Jesus fala que não passaria de uma geração, e a geração na Bíblia ela é exatamente de 40 anos. Tanto que quando nós vamos para Êxodo, quando o povo do Egito, que sai do Egito, né?
eles são proibidos de entrar na Terra Prometida, e Deus fala que essa geração não entraria, eles ficam exatamente 40 anos no deserto. Então é interessante pensar que Jesus fala que não passaria dessa geração, que seria 40 anos, e esse juízo de Deus sobre Israel acontece exatamente no ano 70 depois de Cristo, que é quando o Império Romano, eles subjugam uma revolta judaica, e ao subjugar essa revolta eles destroem o território de Israel, destrói o templo, inclusive, e deixam o templo completamente destruído, e todos os judeus têm que fugir da sua terra. E esse evento é historicamente conhecido como a Segunda Diáspora Judaica. Esse momento em que os judeus eles se veem sem saída, e para todo mundo não morrer, eles saem da sua terra e ficam sem terra. Então, é interessante, só que triste ao mesmo tempo, saber que esse juízo que o Senhor Jesus já estava falando nessa parábola aconteceu com o povo de Israel. E que o Senhor nos ajude agora, a um nível individual, a que esse nível de endurecimento de coração que o povo de Israel teve não aconteça conosco. Que Ele nos dê um coração que esteja apto a nos arrependermos, apto a sempre andarmos nos caminhos de Deus, e que o Senhor nos ajude nesse caminho, nesse processo de andar em seus caminhos. Deus abençoe e até o próximo devocional.